Gravou já, velho? Uhum. Calma aí, velho. Pode crer. Sei. Salvou em mim. Olá, corujas do cabaré. Com pizza. Em respeito ao mês da consciência negra, vamos fazer um programinha trocando uma ideia sobre alguns heróis negros e sim, falaremos de Zumbi dos Palmares. Então, lembrando que o podcast completo do vídeo de hoje vai estar lá no nosso Spotify, vai estar embaixo na descrição. E aproveita o cupom de desconto que a gente conseguiu com a galera da Amazon, valeu Amazon, vai estar embaixo para vocês com um produto bem legal em desconto. E é só isso, roda a vinheta. Com a boca cheia de pizza hoje, 8. Até mais. E ele? Sou ele. Então, e você, que sabe onde deixa a sua toalha? Por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Hoje a gente vai começar conversando sobre o mês da consciência negra, dizendo da onde ele veio. O mês da consciência negra foi escolhido dia 20 de novembro porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares. É lógico, é uma morte muito importante para a história do Brasil, mudou muito da história de como a história foi contada para os negros após a morte do Zumbi. Zumbi foi um mártir, Zumbi foi um herói. Eu acredito pelo menos nisso. Foi mesmo. Eu acredito parcialmente. A gente pode contextualizar isso, é por isso que a gente está aqui para discutir contextualizações. Não estava combinado isso, não. Não, mas assim, como dizer, tá certo. E tendo a forma como ele morreu também, né, porque ele foi decapitado e o pênis dele foi arrancado e foi costurado dentro da boca dele. Mano. Caralho, velho. Tudo isso para servir de exemplo, né, para os negros fujões. A cabeça dele ficou exposta, né? Até se decompor. Não, porque, cara, o que aconteceu é o seguinte, na época tinha um... Galera filha da puta que, né? Não, mas a grande questão era a seguinte, o bandeirante que... Eu não vou me lembrar agora o nome dele, eu vou deixar anotado bem aqui onde eu estou com o dedo agora, o nome do bandeirante. Esse bandeirante era o responsável pela saída de informações do que acontecia. Inclusive, quando você ouve falar que em Palmares tinha escravos, uma informação, vem desse bandeirante. Esse bandeirante que foi responsável pelo cerco a Palmares, que durou anos. Esse cerco durou anos, vigiando Palmares e cuidando para que... Cuidando não, né? Matando os negros que queriam entrar e matando os negros que tentavam sair para poder buscar qualquer coisa. Eu queria falar. As informações que chegavam na capital eram que Palmares tinha que os líderes de Palmares tinham escravos, que em Palmares as mulheres eram prostituídas e que é lógico que eles eram um contingente de guerreiros, era um contingente de fazendeiros, gente. Mas disseram que eram, sabe, que tinham guerreiros, lutadores de capoeira, que era um lugar incrível. Não, não era. E quando o Quilombo caiu... Então, a questão pelo qual o Quilombo estava sendo disputado era o território onde ele estava. Era a terra mais fértil do centro do Brasil. O Quilombo até hoje, que fica lá, o Quilombo de Palmares, que ainda está lá, ainda é numa terra muito fértil. É uma terra quilombola hoje em dia, graças aos quilombolas. E boa parte disso que se cabe em 3 livros. Um deles é maravilhoso, que eu li várias vezes, mas depois muita coisa foi desmentida desse livro, que você já deve ter lido também, que é A História Politicamente Incorreta do Brasil. Esse livro é foda. Nele o cara fala, por exemplo, baseado, mas olha, essa é a questão. Ele fala baseado em outros costumes de outras comunidades africanas, era comum negros fazem outros negros de escravo, portanto, é possível que em Quilombo dos Palmares ter... É possível. Não, mas ninguém disse que era impossível. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Naquela época, assim, era como é um bagulho tão enraizado assim, pô, a escravidão no Brasil,
era possível sim que os negros, pô, eles mesmos quando conseguissem se libertar, eles compravam negros, tá ligado? Pra vender os negros pra comprar sua liberdade, pô. Eles iam lá, trabalhavam um pouco pro senhor de Gengino lá, juntavam uma graninha lá e tal. Aí, era um esquema de aluguel, né, César? Uma fazenda alugava um negro pra outra fazenda, e o dono do negro que alugou recebia uma grana, porém dava um pouquinho pro negro lá que você alugado. Ele pegava aquela pouca grana dele, né, o negro, juntava, comprava 3 escravos, 4 escravos e falava, aí tá aí, 3 escravos em troca da minha liberdade, pô. Então isso possivelmente acontecia, né? Cara, quando o escravo era liberto, não era a mesma coisa de você ser mandado embora com seus direitos. Algum direito. Você era assim, você não tinha casa, você não era dono da roupa do seu corpo e você não era dono de nada. Então, automaticamente, suas opções eram: você seria mendigo ou vendedor da sua própria liberdade para poder voltar a ser escravo de uma outra forma, ou você ia para os quilombos. E por isso os quilombos chegaram a ser tão populosos. Por isso que o cara que substituiu o Ganga Zumba, que foi justamente o rei do quilombo quando o quilombo caiu, é tão importante na Zumbi. O Zumbi era tio dele, né? O Ganga Zumba? Era tio do Zumbi, o Ganga Zumba. Pois é. Eu sei que, cara, o sujeito que ele foi grandioso. A gente não vamos entrar em zumbi. Acho que dá pra fazer um programa só sobre zumbi. Zumbi é um fantasma, né? Em Yorubá, zumbi é fantasma. Então, mas dá pra gente fazer um especial só sobre zumbi. Tem muita coisa. Se tiver muito like aí, ó, e comentário, seja positivo ou negativo, a gente faz sobre zumbi. Eu vou lá, pega o dedo no like lá, ó, pra ter uma aulazinha sobre zumbi aí. Sobre zumbi. 20 minutos depois. Agora que a gente acabou de comer a pizza, já voltamos tranquilos. Vamos falar do nosso primeiro herói de hoje. Senhor Michael, quem é o cara? Segundo herói, cara. É segundo, né? Não, tecnicamente a gente só falou da origem do 20 de novembro. A gente falou de zumbi. Então conta, um herói. Herói conta. Segundo herói. Tem Nilo Peçanha, né? Nilo Peçanha. Isso aí, pô, é o primeiro presidente negro do Brasil, né, velho? Meu presidente. Esse me representa. Presidente que estava em exercício e que quando ele foi deposto não, ele foi assassinado. Ele morreu. Morreu de desgosto lá. Morreu de desgosto, é verdade. O filho dele morreu e ele entrou em depressão. E acabou morrendo. Na época não se dizia que morreu de desgosto. Então, e aí Nilo Peçanha assumiu como primeira frase, ele disse: eu vou chefiar esse país em paz. Com paz e amor. Com paz e amor. É um herói. É a frase de herói. Era a frase de herói. Lógico, frase ele foi. Negro, né? A gente só sabe que ele é negro, assim, porque ele era chamado de o presidente Mouro. Ó que foda isso. Ele era chamado de presidente Mouro. Shit, Negro, that's all you had to say. Ele foi bem, pô, nos 17 meses, né, de governo dele, pô. Ele criou o sistema de proteção ao índio, né, velho? Que hoje deu origem à FUNAI, pô. As escolas técnicas também, pô, foi ele que começou. Foi ele? Foi ele, né, velho? Não sei. Não sei. Foi ele que deu início também, né? Que é a escola de ofícios, técnicos e ofício, né? Ele que fez também. Ele que deu o pontapé inicial. Ele fez muita coisa boa, né? Quer dizer, eu acho que foi muita coisa boa, não tava lá. Porém. Não, mas a questão de falta de aprovação dele, a gente sabe por que foi. A falta de aprovação é porque estamos falando do presidente Mouro, o primeiro presidente crioulo dessa situação. E além de tudo, ele ainda é o filho do Tião da padaria, né? Também ele era muito popular, pô. Ele conversava muito lá nos barzinhos da época lá. Ele saía muito na rua, pô. Tanto é que... Se bem que ser populista não foi o caminho que muitos presidentes encontraram para poder serem presidentes, mas foi justamente o caminho pelo qual se perderam também, né? Todos os presidentes populistas ao longo da história foram os últimos presidentes antes de uma ditadura militar. É eu morrendo afogada, tossindo aqui.
Mas teve um que eu achei interessante que foi Machado de Assis, velho. Dom Casmurro mora aqui, Dom Casmurro. Aí por que eu vou falar, eu não sabia que ele era negro. Primeiro que o cara é autodidata, foda o cara. Traduziu alguns livros sem estudo, aprendeu francês com um padeiro, dizem, né? Eu não tenho como falar se realmente isso aconteceu, mas o padeiro era foda e ele era mais foda ainda, porque o cara não tinha estudo, velho. Hoje você vê que é difícil você aprender com estudo, a gente não tem internet, com acesso, internet vai dar né, trabalho, complicado. o cara aprendeu Sozinho. sem formação e ocupou a 23ª cadeira Da Academia Brasileira de Letras, foi um dos fundadores, velho. Isso é foda. Então, Machado de Assis, herói. Também conta. Então, o responsável pelo roteiro. Aí tem o Luiz Gama, né, velho? Luiz Gama. Luiz Gama, mano, foi vendido pelo pai. Já começa aí, velho. Pra pagar a dívida de juros. Porra, velho. Então, Luiz Gama Se você não sabe, a gente vai falar um pouco sobre ele aqui. Vamos começar pela infância e depois pela formação. Ele era filho de pai branco e de mãe negra livre. A mãe morreu nisso. A mãe morreu, ele ficou por conta do pai, que aos 10 anos de idade vendeu ele para pagar dívidas de jogo. Isso deve ser cabuloso na cabeça da criança ou do jovem, de qualquer pessoa, velho. Se meu pai me vende, vai ficar cabuloso. Velho. Porra, é um trauma que eu acho que não dá pra superar, né? Aos 17 anos ele aprende a ler e a escrever. Autodidata. Numa época muito complicada também, né? Que se você Autodidata. fosse pego ensinando... Não, autodidata. O cara é autodidata. E ele... Depois ele se... Autodidata ainda. Ele estuda as leis brasileiras, consegue a própria alforria e vira um escravocrata, que era o nome que se dava às pessoas com... Não com formação em direito, mas as pessoas que tinham direito, tinham conhecimento sobre direito e que defendiam outros negros conseguindo a liberdade deles. Não tem o que falar de um cara desse, velho. Olha o arco desse cara, velho. Foi meio que... Depois que ele conseguiu, né, aprender, entender como é que funcionava a lei, aí ele viu que ele estava sendo um escravo de forma ilegal. Porque ele era filho... Ele era livre, ele era ventre livre já. A importância de estudar tá aí. Eu não quero! Então, e para fechar, a gente precisava de alguma coisa marcante, eu preferi pegar alguma coisa mais recente nesse aspecto. E a gente resolveu pegar Laudelina de Jesus. Laudelina de Jesus, para vocês que não sabem, ela é a pessoa que criou o Sindicato das Empregadas Domésticas. Isso em 1936. Caralho, meu pai nasceu em 31, meu pai tá com 70 anos. Muito tempo. Pois é. Então, voltando à história dela. Ela nasceu em 1904 em Poços de Caldas e com 10 anos ela se muda para São Paulo. O pai dela, que era lenhador, morre quando ela está com 12 anos. E é lógico, seja bem-vindo ao mundo das pessoas sem pai. E ela se vê na situação de ter que virar empregada doméstica, de ser empregada doméstica dos 13 anos dela até os 20, que é quando ela monta o sindicato, resolve lutar em prol da categoria, porque se vocês acham que estava sendo ruim ser empregada doméstica antes da PEC das domésticas, que foi agora em 2013, antes era muito pior. Não tinha direito a nada. Ela pelo menos incluiu algumas coisas já para aquela época, como por exemplo, que a pessoa não recebesse, não estava assinado na carteira, mas ela não receberia menos do que um salário mínimo. Isso é do caramba. E depois da PEC das domésticas, é lógico, hoje em dia uma empregada doméstica, que foi um serviço que minha mãe, por exemplo, fez por muitos anos, ela tem direito à aposentadoria, FGTS, tudo certinho como tem direito. De toda forma, esse vídeo é só para a gente lembrar o tanto que representatividade é importante. Mas quando eu vejo a garota de 15 anos alisando o cabelo, e não porque ela quer, e sim porque ela... bonita. Sim, para se achar bonita, para caber no padrão da moça da novela das 8, ou da Malhação,
É uma prática que eu não aprovo para minhas filhas. Minha filha já chegou e falou que queria o cabelo dela liso. Sendo que ela tem o cabelo cacheado, o cabelo dela é lindo, ela queria o cabelo liso porque ela falava que liso era mais bonito. E a gente está desconstruindo isso aí. Aos poucos, mas passo a passo, porque ela tem que explicar direito o porquê e falar, pô, tu é perfeito do jeito que tu nasceu, velho. De qualquer forma, a gente tem nossas redes sociais. Eu posto meus textos no Opolodo do Honor, Alimento para o Cérebro Preto, em Yorubá. .blogspot, sim, por favor. E Toela é nosso amigo coach. Não sou coach, cara. Nada contra os coaches, mas é que eu não sou coach, eu não tenho uma formação de coach, mas eu sou gestor de pessoas, então se você seguir lá no meu Instagram, você vai ver que tem uma parte motivacional, uma parte de desenvolvimento de pessoas também. Eu tenho o meu canal do YouTube, né, Rapper Maestro Oficial. Tem também a página do Facebook também, só procurar lá, Rapper Maestro. É nóis, velho. E aí vira esse cabaré, pô. Você pega um rapper, pega um poeta e um gestor de pessoas, junta pra falar sobre vários assuntos, dá no cabaré de Minerva. Gente, de qualquer forma, por hoje é só, e o resto é silêncio. Porra, de novo essa frase. Eu adoro essa frase.